Paz do Senhor a todos. Irmãos, eu ia gravar um vídeo só dessa parte, mas a minha filha atrapalhou, ela é pequena, então eu tive que dividir, né? Agora eu vou conseguir gravar, vou gravar a parte 2. Nós íamos falar do versículo 10 ao versículo 21. Eu parei no versículo 16, vou continuar no versículo 17. Então a palavra diz assim: e se invocais o Pai, aquele que sem acepção de pessoa. Eu acho interessante a gente dar uma frisada aqui. Nós vemos que se invocamos a Deus Pai, aquele que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É bom que nós aprendemos isso. Tem pessoas que gostam de fazer acepção de pessoas, né? Talvez pela sua pele, pela cor da sua pele, ou talvez pela sua condição monetária, entre outras coisas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Que nós sejamos assim como o Senhor. Que nós também não façamos acepções de pessoas. Devemos tratar todos da mesma forma, tratar todos na mesma intenção, de apresentar o Evangelho, de apresentar a Cristo, porque Jesus morreu por todos. E todos aqueles que confessarem a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, será salvo para a glória de Deus. Então, continuamos o texto, né? E julga segundo a obra de cada um, e andai em temor. Nós vemos aqui que ele vai nos julgar conforme a obra de cada um. E agora você talvez esteja um pouco assustado, pensando, mas e o meu pecado? O tanto de pecado, talvez você é um novo convertido, eu só tenho pecado. Mas irmão, Jesus nos disse, nós nos arrependemos profundamente, né, dos nossos pecados, e confessarmos Ele a Deus, e confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós seremos salvos, e os nossos pecados serão jogados no mar do esquecimento. Lembra-se que Deus não é homem, nem filho do homem, né? Deus não se arrepende nem mente. Então Ele vai julgar segundo a sua obra. Talvez você ainda não conseguiu trabalhar, fazer obras para Deus, pela sua fé ainda. Mas se você é um novo convertido, ainda há tempo. Se você talvez ainda não fez grandes coisas e talvez pensa que não fez, mas você às vezes está fazendo, você só não sabe. Porque às vezes nós pensamos que obras são coisas grandiosas que fazemos para Deus. Por exemplo, obra é aquele que prega, obra é aquele que toca. Não, meus amados irmãos. Aquele que pega um copo que está jogado no chão da igreja, aquele que varre, aquele que limpa, aquele que recolhe oferta, aquele que está talvez no estacionamento, servindo ali de guia para os irmãos estacionar, aquele que às vezes falam da palavra de Deus para um amigo de serviço, aquele que talvez no seu momento de escola fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, apresentando, deixando Jesus transparecer pela sua vida, pelo seu testemunho muitas das vezes, nem por evangelizar, chegar pregando o Evangelho, mas o seu estilo de vida, conforme você vive, você já testemunha, você já evangeliza a pessoa, deixando claro que você é um servo de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que isso também é uma obra do Senhor na sua vida. Você também está trabalhando para o reino de Deus. Mas seja intencional. Se você ainda não tinha intencionalidade nisso, seja intencional em fazer coisas para o reino, obras para a glória de Deus. Seja intencional em falar de Jesus. Seja intencional em dizer que Jesus é o seu rei, seu Senhor, seu pastor. Seja intencional em viver para Cristo, para que o nome dele seja engrandecido. O que nós encontramos um dia, essa salvação, essa palavra que nos foi revelada um dia, o que nós encontramos, não podemos guardar só para nós. Nós temos que divulgar para que todos que têm ouvidos possam ouvir. Nós temos que falar, Jesus transforma, Jesus renova, Jesus muda. Em Jesus há uma vida nova para cada um. Nós temos que levar esse evangelho, a anunciar essa palavra, para a glória de Deus, para que mais e mais e mais e mais pessoas sejam salvas. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas é a vontade do Senhor. Então que nós possamos ajudar o maior número de pessoas, para a glória do Senhor, possam ser salvos. A nossa obrigação é pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo convença. Vamos fazer a nossa parte, vamos permitirmos sermos ferramentas para a obra do Senhor.
E aí o texto continua e diz assim também, e andai em temor. Às vezes muitas pessoas usam esse temor como se fosse um medo, algo assim terrível que nós devemos ter do Senhor. Não, eu vou te explicar o que é o verdadeiro temor. O verdadeiro temor é como se você ama muito uma pessoa, você convive com essa pessoa diariamente, e você sabe que essa pessoa tem coisas que ela não gosta que você faça. Você sabe que essa pessoa tem coisas que ela não deseja que você faça, e por amor a ela você não faz. Por quê? Porque você não quer decepcioná-la, porque você não quer que ela fique triste com você, porque você não quer que ela desaprove aquele comportamento a qual você está tendo, sabendo que não agrada, que vai contra os princípios dela. E assim é o temor que nós devemos ter do Senhor. No amor, nós amamos tanto a Deus, que nós não vamos fazer aquilo que fere as vontades dele, que nós não vamos fazer aquilo que fere os princípios a qual ele tem, que nós vamos viver a forma que o agrade, que nós vamos dar o nosso melhor para viver da forma que nós possamos o louvar com a nossa vida para a glória dele. Andar em temor é pensar assim: será se eu fazer isso vai desagradar a Deus? Eu não quero que ele fique desapontado comigo, eu não quero que ele fique desagradado comigo. É isso que é andar em temor. É não querer chatear Deus com os seus comportamentos. É não ferir os princípios do Senhor. Você o ama tanto que você não quer ferir aquilo que é importante para Ele. Você dá valor àquilo que é importante para o Senhor. Isso é andar em temor. E nós continuamos durante o tempo da vossa peregrinação. Nós vamos ver que Pedro vai deixar claro mais uma vez aqui: nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Um dia o Senhor Jesus Cristo será revelado. Um dia Jesus Cristo voltará e nos levar para boldas do Cordeiro. E no versículo 18, continua assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós vemos aqui que Pedro vem nos dizer, sabendo que não foram coisas corruptíveis como prata e ouro que te comprou. Ele vem falar aqui que nós fomos resgatados. Olha só que interessante, né? Nós fomos resgatados pelo aquele que nos fez, aquele que nos criou, e que nós não viemos viver da maneira durante da, né, cadê? Andar em temor. Que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha que interessante, né? Que nós não vivíamos viver da maneira que nós vivíamos antes de Cristo nos resgatar. Que nós não venhamos viver pelo aquilo que os outros nos ensinaram, pelo aquilo que nós vimos os outros fazendo, antes de nós sermos alcançados pela palavra de Cristo. Nós não fomos resgatados nem com ouro e nem com prata, que são coisas corruptíveis deste mundo, coisas que não têm valor para Deus. Mas no versículo 19, ele vai começar a falar pelaquilo que nós fomos resgatados. Nós vamos ver que Deus nos resgatou não para viver da maneira que vivíamos. Mas nós vamos ver, se nós formos voltar atrás, aqui no versículo, por exemplo, 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos foi oferecido na revelação de Jesus Cristo, como filho da obediência, não vos conformando com as concupiscências que havia em vós sua ignorância. Portanto, está escrito no versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos resgatou não para nós continuarmos vivendo da maneira que nós vivíamos, mas agora para sermos santos, vivermos da maneira que Ele espera, da maneira que o lhe agrade, andando em temor para a glória de Deus. E aí ele começa falando pelo aquilo que nós fomos comprados. E ele começa no versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminável. Olha o preço que foi pago por você. Foi o sangue de Cristo, que era precioso, como de um cordeiro, era imaculado, sem mancha, incontaminável. Não era contaminado pelo pecado. Jesus nunca pecou. Foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Ele era limpo em si só. E foi esse preço. Alguém que não merecia aquela cruz. Eu e você merecia aquela cruz. Mas Jesus não merecia aquela cruz. Mas Ele morreu naquele lugar, por mim e por você, se oferecendo em meu e no seu lugar. Tu és comprado pelo sangue de Cristo. Tome posse disso. Viva por isso. Faça isso valer a pena, para a glória de Deus. E nós vamos ver que continua no versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. E ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, meus amados irmãos. Você sabe o que está dizendo aqui? Antes de tudo ser criado, Deus já sabia que Adão e Eva pecariam. Ele já sabia que o pecado entraria na humanidade. Saberia que eu e você seríamos pecadores. Antes de tudo isso, lá na eternidade, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos, traçaram um plano perfeito. Deus Pai planejou, Deus Filho veio e consumou. E Deus Espírito Santo está até hoje aplicando até a volta de Cristo para a honra e glória do Senhor. Então, antes da fundação do mundo, Ele já morreu por mim e por você. Antes de tudo, Ele nos amou. Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Sabe o que ele está dizendo? Foi consumado lá antes da fundação do mundo, já foi acertado. Mas foi nos revelado agora. Isso aqui na época de Cristo. Foi nos revelado, por amor de nós, foi nos revelado agora. Porque era o plano de Deus, conforme a maneira que deveria ser. Ele planejou tudo certo, para ser no tempo certo, na hora certa. Jesus viria no momento certo. E por eles, aí ele continua, por amor de vós, e por eles, credes em Deus. Por meio de Jesus Cristo nós cremos em Deus, correto? E aí continua, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória. Deus ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos e deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. É pelo meio da ressurreição de Cristo e pela glória que Deus Pai o concedeu, fazendo Ele ser nome sobre todo nome. É por meio dele que a nossa fé está firme e nós temos esperança. Nossa fé está firme, a nossa esperança está firme em Deus. Porque pelo nome de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, nós somos salvos. Pela autoridade de Jesus Cristo, nós somos considerados filhos de Deus. Pela autoridade de Jesus Cristo, nós um dia estaremos no céu, seremos salvos. Pela glória que Deus colocou sobre ele. Então, é em Deus que a sua fé e a sua esperança, pelo nome de Jesus Cristo, está firmada.